Estamos acompanhando nos últimos dias essa escalada nas tensões entre Irã e Israel, mas é bom deixar bem claro que esse atleta não começa de agora, já é uma longa história que tem início após a Revolução Islâmica no Irã, que o novo regime dos ayatolás começam a pedir a morte do Israel e também dos Estados Unidos da América. A partir desse momento, as relações diplomáticas vão para o saco. Eu sou Xande Pessoa, inscreva-se nesse canal porque hoje o conteúdo é de geopolítica, história e de tudo que está ocorrendo. E também minha opinião sobre essa guerra entre Irã e Israel. Vamos falar logo às claras. Esse conflito não vai levar à Terceira Guerra Mundial. Se é essa a sua preocupação, pode ficar tranquilo aí assistindo o vídeo, porque isso não vai ocorrer. Agora vamos voltar um pouco lá no 8 de outubro, quando Hamas faz aquela investida contra Israel, o atentado terrorista na Rave, dando início a esse novo conflito na faixa de Gaza, em que o Estado de Israel foi para cima do Hamas e quer a destruição do Hamas por completo. Grupos ali, apoiadores do Hamas e da causa palestina, como Hezbollah, Houthis e milícias no Iraque e na Síria, começam a se movimentar e atacar também o Estado de Israel. E sabe o que todos eles têm em comum? Hamas, Hezbollah, Houthis, as milícias são financiadas pelo regime do Irã. É isso. E esse bloco de grupos terroristas ficou conhecido como o eixo da resistência. O Irã não atacava Israel diretamente, mas mandava os seus aliados, suas milícias, os seus grupos paralelos fazerem essas investidas. Agora, voltando para o contexto atual, né? Assim, vamos também dar essa balanceada, porque nesse meio termo dos proxies iranianos até o que a gente está vivendo hoje, Israel fez algumas investidas bem-sucedidas contra o Irã e matando lideranças importantes do regime. E o Irã e Israel estão se enfrentando nessas últimas semanas, muito por conta desse motivo anterior que já está ocorrendo há alguns anos nessa guerra, incluindo Israel e Hamas. É mais aí uma extensão desse conflito do que algo propriamente novo. E o que ocorre? Que o Irã começou a acertar alvos dentro do Estado de Israel. Israel vai lá, mata gente no Irã, o Irã vem cá, mata gente de Israel. Mas o que a gente vê por aí, principalmente por parte da mídia e muita gente ligada à esquerda brasileira, é uma propagação de ódio ao Estado de Israel sem limites. Eu respondi um dia desse, Jones Manuel, né, o comunista da internet, o web comunista pernambucano, formado na UFPE em História, mas é um cara que é formado de História, mas não reconhece a existência do Estado de Israel. Né? Na fala dele, ele fala esse suposto país. Então, um cara que é formado de História usar essas palavras é querer ignorar os fatos, porque todo mundo aqui sabe, e se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o Estado de Israel foi formado ali após a Segunda Guerra, nos anos 40, quando a ONU, na Resolução 181, dividiu o território da Palestina em um lado árabe, em um lado judeu, com Jerusalém sendo administrada internacionalmente. Isso o senhor Jones Manuel não fala. E aí ele diz: Israel tem a bomba e não quer que o Irã tenha. É óbvio, é óbvio. É um conflito clássico. Israel e Irã. Se Israel tem, obviamente, ele não vai querer que o seu principal adversário na região tenha a bomba. Isso faz parte da geopolítica. E se um dia o Irã, porventura, vier ter a bomba, sabe quem vai querer ter, Jones Manuel? A Arábia Saudita, que também é adversário do Irã e tem uma rivalidade histórica contra os iranianos. Não só por conta da questão religiosa, mas pelo protagonismo
da geopolítica do Oriente Médio. Isso você não fala. Você sabe, Jones Manuel, você deve saber que no Iêmen, né, a guerra civil do Iêmen, o grupo Houthis foi apoiado pelo Irã. O foco está se perdendo. Que o grupo Houthis foi financiado pelo Irã. E o governo constitucionalmente estabelecido lá, apoiado pela Arábia Saudita e também pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita tenta sempre enfraquecer o poder, né, a influência do Hezbollah no Líbano. E sabe quem financia o Hezbollah? O Irã. Aí vai um dia o Irã ter arma nuclear. Claro que a Arábia Saudita vai querer seguir o mesmo caminho. É o equilíbrio de força. Isso faz parte da história, isso faz parte da geopolítica e as coisas funcionam assim. Aí você me vem, Jones Manuel, falar que, nossa, é para fins pacíficos. Mas quem garante a Israel, quem garante a Arábia Saudita que o Irã tendo uma arma nuclear, ele vai, na verdade, que o Irã mexendo com urânio, né, ali com suas usinas nucleares, é tudo para fins pacíficos. Quem é que vai garantir isso? Você acha que Israel, ou Arábia Saudita, Estados Unidos, ou os inimigos históricos do Irã vão ficar, é sim, é para fins pacíficos, deixa o Irã aí fazer o que eles querem? Claro que não. A geopolítica não funciona assim. Agora você tem que escolher o lado, Jones Manuel. O lado é o seguinte: ou você fala de história e de geopolítica de maneira certeira, de maneira objetiva, clara e respeitando os fatos, ou você faz militância política falando aí dos seus comunistas, né, do seu apreço a Joseph Stalin, aquele mesmo, né, que criou os gulags, matou milhões na fome lá na Ucrânia. Aí você que sabe. Agora separe. Se você quiser falar de história e geopolítica, fale a verdade. Agora, se você quiser fazer militância política, vai fazer junto aí com sua cambada de comunistas aqui no estado de Pernambuco. Aqui não, aqui vocês nunca terão vez, vão fazer por aí afora. Cara, então é isso. Aí Donald Trump, né, voltando aqui. Donald Trump, né, os Estados Unidos, realizou um ataque ali contra 3 bases nucleares iranianas. E o Irã falou em retaliação aos Estados Unidos, inclusive fechar o Estreito de Hormuz, que é uma passagem ali importante para navios de petrolíferos. E o fechamento dele vai atingir principalmente portos do Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. O parlamento aprovou, mas como é uma ditadura, tudo tem que passar pelo Ayatollah, né, pelo líder supremo. E até então ele não, até a gravação desse vídeo, ele não sinalizou positivamente para o fechamento. Mas aí o Irã faz um ataque meia boca ali a bases dos Estados Unidos no Catar. A maior parte dos mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas catares. E o Catar até falou, né, que se sente no direito, né, a responder essa injusta agressão sofrida pelo Irã, mas também até então não fez nenhuma movimentação sinalizando que vai de fato responder o Irã por conta do ataque em seu território soberano. Mas o que mais chamou a atenção nisso tudo foi que o Irã acordou com os Estados Unidos horas antes que realizaria esse ataque. E o engraçado é que a gente viu filmagens, né, da TV estatal iraniana falando que a base americana foi destruída e o povo comemorando na rua, cara. Ou seja, tudo uma maquiagem do regime, um ataque para fazer mídia internamente, sendo que externamente o Irã sabe que não fez nada nesse ataque, foi insignificativo. É interessante, né, como as coisas funcionam, né? Como a questão da censura, da ditadura, do controle das mídias que a esquerda tenta implantar, inclusive aqui no Brasil, né, senhora Erika Hilton, não é galerinha do PT, do PSOL, querem aqui no Brasil, né, a maquiagem completa, né, o povo comemorando na rua, né, um ataque bem sucedido, sendo que na realidade foi um ataque mequetrefe ali do Irã e que nada mudou. Aí Donald Trump depois veio a público falar que encontrou um meio termo
e um cessar-fogo entre as partes. Ao que aconteceu horas depois, o Irã violou o suposto cessar-fogo, atingindo com míssil balístico um prédio, um edifício. Volta aqui, Zoom. O Irã violou o cessar-fogo, atingiu um prédio, um edifício residencial em Israel de 7 andares, morreram 3 pessoas. E o ponto que estamos agora é esse. Ou seja, é um conflito que não deve ter um cessar-fogo tão fácil, talvez até tenha, mas as hostilidades vão continuar no ar. Porque desde a partir do momento que houve a Revolução Islâmica no Irã, as relações entre esses dois países foram pro saco e não vão ser restabelecidas desde que o regime iraniano caia ou o Estado de Israel seja destruído pelo Irã. Infelizmente, essa é a realidade, mas fique tranquilo, não haverá terceira guerra mundial. Me siga, compartilhe esse vídeo e até a próxima.